Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar por dentro do que acontece em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, se inscrevam e deixem seu like. Chegando ao prédio do apartamento de Valéria, Ofélia e Mar se deparam com Rocio, que imediatamente reclama e exige que Ofélia avisasse quando estivesse por perto, revelando sua impaciência e o limite da sua paciência, enquanto Ofélia pede mais tempo e juramentos de que está trabalhando para descobrir a verdade. Mas Rocio deixa claro que não pode esperar mais e pressiona por uma ação imediata. A cena termina com tensão, frustração e a promessa não totalmente cumprida de Ofélia. Em seguida, Valéria persegue Arthur no corredor, tentando fazê-lo ouvir e conversar, mas Arthur reage com repulsa e distância, recusando qualquer contato físico e afirmando de maneira cortante que não quer mais vê-la na sua vida, enquanto Valéria insiste na necessidade de diálogo. A perseguição e a recusa de Arthur deixam no ar um choque emocional e a sensação de algo sério e não explicado entre os dois. Nicolas aparece no corredor e tenta intervir, buscando entender o que ocorreu com Arthur e pedindo explicações, mas tanto a reação dele quanto as respostas evasivas aumentam a confusão. Ele tenta falar com Arthur sem sucesso e depois procura Valéria em busca de esclarecimento, sem obter uma narrativa completa sobre o que desencadeou a violência emocional entre o casal. Na mansão Portilla, Leonardo confronta Paula em uma conversa carregada de acusações e mágoas. Ele diz ter sido ferido pela atitude dela, enquanto Paula lhe reprova por deixar de cumprir promessas, por tratá-la como se valesse pouco e por priorizar a família a ponto de destruírem a confiança mútua. Ela declara que não quer mais viver naquela situação de expectativa frustrada e medo constante. Anuncia sua decisão de partir e expressa a dor de ver anos de relação desvalorizados. Paula, já arrumando malas na mansão, sofre com a incerteza de partir e com o receio de não saber para onde ir, e quando chega à porta ela hesita, aguardando uma última chamada de Leonardo que a impeça de ir embora, o que revela tanto o desejo de manter a dignidade quanto a fragilidade emocional de quem sente-se abandonada. De volta ao apartamento com Nicolas, que também aparece preocupado, deixa claro que a família está mais alarmada com o estado emocional de Arthur do que com os motivos concretos. Ao final, Nicolas promete procurar Arthur para exigir explicações, enquanto Valéria, angustiada, pede que as coisas fiquem como estão. No carro, Priscila confessa a Camila a saudade e o afeto de uma amizade que a apoia, comenta rapidamente sobre o estado de Nicolas e relata, com preocupação, que ouviu dizer que Arthur teve um problema sério com Valéria, expressando incompreensão sobre quando ele perceberá certas atitudes da outra parte. Por fim, Priscila encontra Arthur no balcão de um bar, onde velhos hábitos e a bebida aparecem como refúgio diante da dor, e amigas tentam convencê-lo a voltar para casa e descansar. Enquanto ele insiste em não querer falar com ninguém naquele momento, no hospital, Luiz, ainda em recuperação, conversa com Nicolas pedindo que o filho descanse um pouco, garantindo que está bem e que não precisa se preocupar tanto, mas o jovem insiste que não consegue ficar tranquilo sabendo que Arthur está sofrendo após o problema com Valéria. O patriarca, com serenidade, afirma que os dois precisam resolver suas próprias questões, pois aquilo é um assunto do casal, embora reconheça que ambos estão feridos, enquanto Nicolas, impulsivo e protetor, revela que só ficará em paz quando puder ajudar o irmão. Enquanto isso, Priscila leva Arthur embriagado para casa e, em meio à fragilidade dele, tenta seduzi-lo, dizendo que Valéria nunca o amou de verdade e que apenas ela poderia lhe oferecer o amor que ele merece. Confessando que nunca deixou de amá-lo e tentando convencê-lo a se entregar a esse sentimento, mas Arthur, confuso e magoado, resiste e pede desculpas. Afirma que não pode ceder e declara que já não é mais o mesmo homem, deixando claro que não consegue corresponder à investida dela. No apartamento, Mar encontra Valéria abatida e tenta confortá-la, dizendo que sente muito por vê-la tão triste, enquanto Valéria admite que desde o primeiro dia acreditou que Arthur era o homem perfeito, mas hoje percebe que são muito diferentes. Apesar de Mar acreditar que justamente por serem parecidos é que se chocam tanto, Valéria, contudo, confessa que tudo parece estar contra os dois, que já não tem forças para lutar pelo relacionamento e que o que realmente deseja em sua vida é alguém que lhe ofereça paz e segurança, algo que não encontra em Arthur, mesmo tendo entregado a ele o seu coração. Na casa de Priscila, já mais calmo, Arthur pede perdão pela noite anterior, reconhece que se deixou levar pelo momento e agradece por sua compreensão, mas insiste que o melhor é ir embora, apesar de Priscila pedir que ele fique em um dos quartos de hóspedes, já que bebeu demais e não deveria sair naquela condição. Por fim, ela cede e lhe deseja descanso.
De manhã, Priscila recebe Valéria com o café da manhã preparado, e diante da tentativa de normalidade, Arthur se desculpa novamente pelo ocorrido, explicando que descobriu algo muito delicado que mudou sua vida e que não sabe como lidar, preferindo não revelar. Priscila, compreensiva, assegura que ele pode confiar nela se algum dia quiser falar, enquanto mudam o rumo da conversa para assuntos profissionais, e ela chega a mencionar que talvez possa ajudá-lo a encontrar um novo investidor para o negócio da família, já que Luiz retirou o apoio financeiro. No apartamento, Ofélia percebe a inquietação da filha e insiste em dizer que ela dormiu mal porque sofre por um homem, aconselhando-a a não perder noites de sono por alguém que não a faz feliz, lembrando que se um homem causa sofrimento não merece importância. Valéria, ainda resistente e sem humor, ouve a mãe pedir que pense no que lhe disse e que pare de dar valor a quem não merece, enquanto Ofélia sai para resolver assuntos, deixando-a pensativa. Na casa de Susana, Camila sente fortes dores e é amparada por Juan, que insiste em levá-la ao médico, apesar dela dizer que é normal, lembrando que o médico já havia advertido que poderia acontecer, mas Juan, preocupado, aproveita para levá-la a uma consulta enquanto também visitam Luiz no hospital, buscando tranquilidade para ambos. No hospital, Luiz é avaliado pelo médico que o considera melhor a ponto de lhe dar alta, mas alerta que ele precisa mudar radicalmente seu estilo de vida, viver em um lugar mais tranquilo e se afastar das tensões da empresa, o que o patriarca resiste em aceitar, prometendo apenas pensar no assunto. Nicholas, aliviado, se dispõe a cuidar do retorno do pai para casa, chamando o motorista e providenciando roupas, enquanto agradece emocionado por ele ter resistido. De volta à mansão, Nicholas chega e é recebido por Leonardo, mas Paula tenta suavizar a situação defendendo Arthur, atitude que ele recusa de imediato. Irritado, Nicholas pede para não ser provocado, mostrando impaciência diante da tensão familiar, enquanto Leonardo o afronta lembrando que o pai tinha motivos para suas decisões, o que só aumenta a hostilidade, revelando que os ressentimentos e rivalidades dentro da família continuam latentes. Chegando à mansão, Paula implora a Leonardo que parem com as brigas e tente restabelecer a calma entre eles, lembrando que são uma família e pedindo, com voz trêmula, que ao menos por respeito ao laço que os une ele reconheça como as coisas realmente são e concorde em se acalmar por um momento. Na casa de Susana, Juan conversa com Camila quando ela atende ao telefone e recebe a notícia de Nicholas de que Luiz já teve alta do hospital. Aliviada, Camila confirma que está pronta, que terminará de pegar tudo para irem buscá-lo em casa e pede para ser avisada quando chegarem, enquanto entre sorrisos nervosos, conta que com essa boa notícia já se sente melhor. Em seguida, Ofélia aparece na casa de Rocio e ouve a proposta arriscada de sua amiga. Rocio conseguiu o contato de um homem que poderia ajudá-la a se aproximar de Arthur, informação que Ofélia recebe com desconfiança e avisa que não se pode confiar em ninguém daquelas voltas da família Portilla. Mas Rocio, presa ao desespero, insiste que as opções são poucas e que esse homem, conhecido no hospital por frequentar o ambiente em busca das notícias sobre Luiz, pode ser a única chance, ao que Ofélia, determinada, reafirma que está perto de descobrir a verdade através de Nicholas e pede que confiem apenas nela. Ofélia Garcia, prometendo que se esse teste com Nicholas falhar, ela mesma encontrará outra forma de seguir adiante. Na mansão, após retornar do hospital, Luiz agradece a Nicholas pelo cuidado e pede ao filho que descanse, declarando com honestidade que já descansou bastante e que pretende voltar aos seus afazeres pouco a pouco, pois ficar sem fazer nada o desgastaria. Nicholas, firme e protetor, insiste que o pai não se arrisque e lembra que há assuntos pendentes a serem conversados antes de retomarem a rotina, enquanto Luiz, com um misto de teimosia e afeto, aceita pensar nas recomendações e despede-se pedindo que, se precisar, o liguem. Ele promete que Camila deve visitá-lo mais tarde. Paula visita Lupita na prisão e, com um discurso que transborda preocupação e culpa, pede que a mulher jure que não plantou os remédios que a incriminaram, contradizendo a acusação de que Lupita teria colocado as drogas nas próprias coisas. Lupita, aflita, jura inocência e lembra que Paula a incentivou a esclarecer o que viu, enquanto Paula, dividida entre a compaixão e a necessidade de cautela, promete enviar um advogado e aconselha Lupita a manter a compostura, explicando que mesmo acreditando em sua inocência, às vezes admitir certas coisas pode acelerar o processo e reduzir uma possível pena, ao passo que lhe pede para não se meter em problemas enquanto o caso corre. Perante a sepultura da mãe, Arthur fala consigo mesmo em voz baixa e trêmula,
tentando encontrar consolo e respostas, perguntando por que foram enganados sobre sua origem, por que ninguém lhes disse a verdade sobre quem era realmente sua mãe ou a de Nicholas, e questionando como ele poderá resolver as pendências com um pai tão delicado de saúde, enquanto murmuram pedido íntimo de orientação e justiça à memória materna. Na lanchonete, Priscila conversa com Camila sobre o estado de Arthur depois dos eventos recentes, relatando que ele foi embora para casa em mau estado e que, pelo modo como viu, tem convicção de que Valéria não retornará à vida dele, desejo que Priscila confessa abertamente, afirmando que nada agradaria mais do que ver certas mulheres desaparecerem da vida de Arthur, e ao comentar as medidas duras que o próprio Luiz tomou contra Ofélia, sobre a qual diz que foi expulsa de casa e o divórcio de Mar, Priscila conclui, com um misto de alívio e rancor, que a família estava sendo depurada segundo o que acredita serem as razões certas. Na empresa, Hector, o advogado, chega para conversar com Leonardo e depois de cumprimentá-lo, diz que todos já receberam o comunicado de que agora ele é o novo diretor da empresa e que por isso, o conselho está convocando uma reunião extraordinária, ao que Leonardo responde de imediato pedindo que ele se encarregue de preparar todos os documentos, que organize os papéis necessários para que não haja dúvidas por parte do conselho, acrescentando ainda que pode até convocar seus irmãos e que já falou com eles. Mas nesse momento, Hector surpreende ao entregar-lhe um envelope dizendo que, na verdade, veio apenas para apresentar sua renúncia, declarando que ele terá de enfrentar essa reunião sozinho e desejando-lhe muita sorte, o que provoca a reação furiosa de Leonardo, que insiste para que ele não renuncie mas, ao perceber a decisão tomada, grita para que suma e não volte, deixando claro que todos devem entender que dali em diante o único que manda é ele. Enquanto isso, em outra cena, Nicholas conversa com Arthur demonstrando preocupação com Valéria e perguntando como ela se sente e se deseja que ele a leve, pois não entende como a situação terminou tão mal entre ela e o irmão, já que Arthur estava disposto a tudo para conseguir seu perdão, mas Valéria, em tom contido, explica que ainda não está pronta para contar o que aconteceu, e apesar de Nicholas insistir que acreditava haver mais confiança entre eles, ela reforça que é algo que não pode revelar, pedindo apenas que ele lhe diga se Arthur está bem, ao que ele responde que sim, que falou com o irmão, mas sente claramente que ela esconde algo importante e Valéria, reconhecendo isso, admite que ele tem razão, mas agradece porque sempre a escuta e a compreende, fazendo com que tudo pareça possível de superar, momento em que Nicholas declara apenas desejar que ela fique bem, enquanto Valéria, em seu íntimo, expressa a necessidade de ver Arthur novamente. Na mansão Portilla, Paula conversa com a empregada Rosita pedindo que prepare uma boa refeição para seu sogro, mas a funcionária responde que a comida já está pronta, embora não saiba se será servida, já que o senhor Portilla saiu há algum tempo, o que causa surpresa em Paula, que questiona como ele saiu sem que ninguém percebesse e para onde teria ido, mas Rosita esclarece que não saberia dizer. Pouco depois, Luiz Portilla chega à mansão acompanhado de Mar e são recebidos por Paula, que os cumprimenta e para surpresa de Paula, Mar pede que Ofélia apareça,